Bom dia, graça e paz. Irmãos, pode abrir a palavra de Deus que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Essa é a oração do profeta e a partir de agora a resposta de Deus. O profeta ora no singular, Deus responde no plural, dizendo: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as toma fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Ele, porém, são culpados, este cujo Deus é o próprio poder. E aqui volta a oração de Abacuque, a resposta de Deus: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste esse povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar que não têm quem os governe? O adversário levanta todos com o anzol, apanha-os na sua rede, os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala conosco nesta manhã, nos santifica, nos transforma, para que possamos viver uma vida que glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, presta atenção no tio Fer de novo. Momento foca. As crianças olham para mim, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês, ok? Combinado? Quando acabar o culto, vocês entrar no carro com o papai e a mamãe, eu quero que vocês façam uma pergunta para o papai e para a mamãe. Papai, vocês já oraram a Deus algum dia na vida de vocês, perguntando a Deus sobre algo ou situação que vocês não conseguem entender? E vocês perguntaram para Deus assim: Deus, por que isso? Por que o Senhor deixa acontecer isso? Por que o Senhor permite isso? Vocês vão perguntar para o papai: vocês já oraram assim? Vocês já falaram com Deus? Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Por que você não faz nada? Ok? Entenderam? Então tá bom, pergunte para o papai se eles já oraram. Se eles falar que sim,
Aí vocês pedem para explicar o que aconteceu, o que estava acontecendo. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque nós temos que aprender desde criança que não é pecado fazer perguntas difíceis para Deus, ok? Nós passamos por situações, vocês vão passar por situações que vocês vão olhar para Ele e dizer assim: o que está acontecendo? Por quê? Eu não consigo entender qual que é o propósito de Deus. Se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, se Deus é bom, por que Ele não está fazendo nada? É pecado fazer esse tipo de pergunta para Deus? Não é pecado. Pecado é duvidar da bondade de Deus. É pecado? Sim. Achar que Deus não está no controle da situação é pecado? Sim. Buscar resposta fora de Deus. Nós perguntamos, nós falamos com Deus. Como é que nós falamos com Deus? Orando. E como é que Deus fala conosco? Vocês vão querer uma resposta, vocês vão fazer uma pergunta para Deus e Deus vai responder. Como que Ele nos responde? Ele nos responde através da sua palavra escrita, a Bíblia, ok? Então vai chegar momento que vocês vão orar dessa maneira? Ou será que o pai de vocês, a mamãe, já orou dessa maneira? Como é que foi, papai? Como é que foi, mamãe? E Deus respondeu pela Bíblia, ok? Então nós falamos com Deus através da oração e Deus nos responde através da sua palavra. Só não vale abrir a Bíblia assim, ó, e colocar o dedo assim: Senhor, fala comigo. Não, não é isso não. É estudar a Bíblia, ver o texto, o contexto e aplicar o que você leu à sua vida. Isso é a resposta de Deus. Teve um que ele estava com muito medo de viajar, a empresa dele mandou ele viajar de avião. E ele ficou com muito medo de viajar de avião. Aí ele falou assim: eu estou com medo, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Meu Deus, se esse avião cai. Ele abriu a Bíblia assim, ó, e colocou o dedo. Não dá certo isso, gente. Colocou o dedo, caiu em Lucas 23, 43. Sabe o que estava escrito lá? Hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Não foi viajar de avião. Não faça isso, tá, gente? Estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia ao seu contexto é a resposta de Deus para nós. Beleza? Combinado? Então tá. O primeiro versículo de Abacuque vai dizer assim, olha que interessante. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Do 2 ao 4 é a oração de Abacuque. Ele estava orando. E Deus respondeu Abacuque. E o versículo 1 vai explicar a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Em outra tradução, na Ara, na atualizada, está sentença revelada ao profeta Abacuque. Na corrigida está o peso que viu o profeta Abacuque. Na linguagem de hoje está: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Parece que agora nós temos um problema, né? Eu disse que nós falamos com Deus orando e Deus nos responde pela Bíblia. Mas foi isso que aconteceu com Abacuque? Ele falou com Deus orando e Deus respondeu ele pela Bíblia? Não, não é o que aconteceu com Abacuque. Ele teve uma revelação. Ele teve uma visão. Ele não foi para a Bíblia, ler a Bíblia e ver o que Deus falava. Ele teve uma revelação. Ele estava dormindo? Ele estava acordado? Ele viu. Deus mostrou para ele. Deus deu um trailer para ele do futuro. Aí você pode... Aqui parece que cria-se um problema, não é? Parece, Fernando, não é melhor eu orar e esperar que Deus me dê uma revelação igual ele deu para Abacuque? Não, há uma diferença de nós para Abacuque. Abacuque, ele está antes ou depois de Jesus? Ele está antes. Ele está 600 anos antes de Cristo. E nessa época nós estamos no meio aqui de uma revelação progressiva. Ou seja, Deus está se revelando ao seu povo. Ok? Até chegar à plenitude da revelação.
Quem é a plenitude da revelação? Qual é o ápice da revelação? Jesus Cristo, perfeitamente. Então, em Cristo nós temos toda a revelação. Tudo que Deus queria nos falar, Ele nos falou por meio dos profetas e culmina na encarnação do Verbo. Em Cristo nós temos a revelação completa de Deus. Para embasar o que nós estamos falando, eu preciso que vocês abram aí em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos resolver esse problema rápido para nós entrarmos em Abacuque, tá? Eu vou ler aqui na minha versão Almeida 21, mas vocês acompanham aí. Então Deus falou com Abacuque por meio de uma revelação. Deus fala conosco por meio da Bíblia. Por quê? O que mudou? Vamos ler aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vai lá, eu vou bem devagarzinho com vocês. No passado aqui é Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por meio dos profetas, Abacuque é o quê? Um profeta. Por meio dos profetas, Deus falou-nos. Deus falou aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras. Quais foram as maneiras que Deus falou aos nossos pais, diziam os hebreus, através dos profetas? Deus falou por sonhos? Deus falou por um arbusto pegando fogo? Deus falou com uma voz audível no céu? Deus falou por uma revelação? Deus falou por uma jumenta? Até para uma jumenta. Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras. E Deus continua assim. Deus continua falando assim. Vamos continuar? Versículo 2. Mas nesses últimos dias, Hebreus aqui está falando nesses últimos dias, há uns 30 anos atrás, há uns 40 anos atrás, nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Se Ele falava lá em partes, por sonho, revelação, visão, agora Ele nos falou através do próprio Filho. Mas quem é esse Filho? Continua. A quem designou herdeiro. O Filho é o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha isso, 3. Ele, o Filho, é o resplendor da sua glória e a representação exata do ser de Deus. Quando eu olho o Filho, eu estou vendo a expressão exata de quem Deus é. É Ele que sustenta todas as coisas, o Filho, pela palavra do seu poder, e foi Ele que fez a purificação dos pecados, e agora Ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Olha o que Hebreus está nos dizendo. Então, por último, Deus deu a revelação completa, através de quem? Através do Filho. Irmãos, está muito chiado aí? Não? Por último, então, Ele nos falou através do Filho. Então, quando eu vou para a Bíblia, eu tenho a palavra dos profetas, eu tenho a palavra de Jesus, eu tenho a palavra dos apóstolos, do colégio apostólico que o próprio Jesus escolheu. 12 é o número, não é? Ele não diz, não tem o dia, 12 horas, quem anda de dia não tropeça. Quem é o dia? Jesus. Quem são as 12 horas? O colégio apostólico. Quem anda sobre a luz de Cristo e os ensinos dos apóstolos não tropeça. Então, quando eu vou para a Bíblia, eu tenho a revelação completa de Deus, a tal ponto que é perfeito, que Paulo vai dizer o quê? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E a Escritura inspirada por Deus, profeta, Salmos, Jesus, os apóstolos, eles são capazes, esses escritos aqui, ele é capaz de nos fazer perfeitos e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, por isso que Abacuque tem uma revelação, porque nós estamos nos desenrolar da revelação progressiva, mas nós agora temos toda a revelação. É por isso que
para Abacuque, que como é que começa aqui? A mensagem que o profeta recebeu. Deus está dando para Abacuque um trailer do futuro. Eu vou mostrar para você, Abacuque, o que vai acontecer daqui a pouco, daqui uns dias. Deus está mostrando, deixando revelado para nós a vontade decretiva, os decretos de Deus. Deus tem um decreto, e ele chega para Abacuque e diz: Abacuque, eu vou mostrar para você o que eu já decretei. Deus vai revelar para nós os seus decretos, algo que ninguém sabe. Ele vai mostrar para mim, Fernando? Vai mostrar para você? Não. Tudo que ele tinha que revelar, ele já revelou. Por isso Moisés escreve o seguinte: as coisas reveladas, Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós. O que está revelado é para nós. Estude, aprenda, conheça, entenda, aplique. Mas as coisas ocultas não pertencem a nós. É um perigo muito grande você querer ir atrás de coisas ocultas que não estão na Bíblia. Você vai cair nos ardis do diabo, ele vai te enganar. E para que nós temos a Bíblia? Para dizer: Fernando, eu quero saber com quem que eu vou casar, eu vou orar para Deus me revelar. É isso que a Bíblia ensina? Não. Fernando, eu vou orar para Deus me dar uma revelação sobre que curso eu faço na faculdade. Não faça isso. O que nós temos na Bíblia agora é a vontade preceptiva de Deus. O que é a vontade preceptiva? Os preceitos de Deus. Quando eu preciso casar-me, a Bíblia fala com quem eu devo casar? Sim, ela vai falar o quê? É uma mulher? Você vai casar com uma mulher? Quais são os princípios? Qual é o caráter da mulher que você vai buscar para casar? Se essa mulher não está dentro do padrão que a Bíblia, a vontade preceptiva de Deus estipulou na Bíblia, já tem a resposta: não é da vontade de Deus que você case com essa mulher. Ela não ama o Senhor. A Bíblia autoriza você casar com alguém que não ama o Senhor? Então precisa falar para Deus: me mostre com quem eu tenho que casar? Não, a Bíblia já te disse. Então nós vamos para a Bíblia para conhecer a vontade preceptiva de Deus. Quais são os preceitos de Deus? Como eu devo ser como homem, como pai, como marido, como cidadão, como esposa, como filho? Tudo. E esse é o desejo de Deus, a vossa santificação. Mas para Abacuque, ele está no meio da revelação progressiva, Deus está se revelando ainda a nós, até a completude da revelação. Ele tem uma revelação. E essa revelação está escrito para nós aqui que é um peso, é uma sentença. Deus vai mostrar para Abacuque algo muito pesado. Abacuque, ele está orando, ele está triste, ele está pesaroso, e ele está dizendo: até quando, Senhor? E quando Deus chega: você quer saber mesmo, Abacuque, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou responder essa oração, mas eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Quando Deus responde a Abacuque, para que Abacuque vê o que vai acontecer, a visão, a revelação que ele tem, o que Deus vai fazer, é muito pior do que o problema. Ele está orando a Deus por uma cura. Quando Deus mostra o remédio para a cura, o remédio é pior do que a doença. E é isso que nós vamos ver. Mas quem é esse Abacuque? Nas Escrituras, amados, nós temos muita pouca informação. Talvez seja só no livro de Abacuque que nós aprendemos sobre Abacuque. Abacuque, o significado do nome é aquele que abraça. Significa abraço, ou aquele que abraça. Jerônimo, ele vai dizer que o significado do nome de Abacuque é aquele que está lutando com Deus. É como um profeta que vai lutar com Deus em oração. Lutero discorda e vai dizer: não abraço, porque ele é alguém que intercede. Ele abraça o povo, ele está intercedendo pelo povo. Mas apesar de ser poucas as informações que nós temos sobre Abacuque, o que nós podemos saber? Ele é um judeu. Ele faz parte do povo de Deus. Ele não é um pagão.
E o que implica isso? Ele conhece Deus. Ele tem toda a revelação sobre Deus? Não. Ele está no meio da revelação progressiva. Mas ele é um judeu. Ele conhece Deus. Ele conhece a história que nós ouvimos aqui de manhã. Ele conhece que existe um só Deus, que Deus criou os céus, a terra, que Deus criou Adão, Eva. Ele conhece a história da queda. Ele conhece o desvio das nações. Ele conhece a santidade de Deus e que Deus não pode tolerar o pecado e por isso ele mandou o dilúvio. Abacuque sabe. Abacuque sabe da destruição de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Abacuque conhece a história de Israel até o seu tempo, como que Deus levantou Moisés, como que Deus arrancou com mão forte o seu povo da terra do Egito. Abacuque conhece os sinais miraculosos e poderosos, ele conhece o domínio, o poder e a autoridade de Deus. E como Deus arrancou o seu povo da terra do Egito, Abacuque sabe disso. Ele conhece o caráter de Deus, ele conhece a lei. A lei é santa, justa e boa, porque revela o caráter de um Deus santo, justo e bom. Abacuque conhece esse Deus. Ele conhece os pecados da nação de Israel. Ele sabe como que Israel se dividiu. A nação pede um rei, Deus levanta Saul, Deus levanta depois Davi, Deus levanta Salomão. Salomão morre, isso é muito importante nós conhecermos a história de Israel. Salomão morre, levanta-se Roboão. O povo pede para que Roboão diminua os impostos. Salomão construiu um templo, isso custou muito dinheiro. A hora que Salomão morre, acabou o templo, o povo, Roboão, por favor, diminua os impostos. Está muito pesado, já acabou o templo. Ele vai pedir conselho para os mais velhos, conselho dos mais velhos é ouve o povo, você vai se dar bem. Aí ele vai conversar com a meninada que cresceu com ele, a menina fala, não, nada disso. Mostra que você é mais duro que o teu pai. Mostra para ele que o teu dedo mais fino da mão é mais grosso do que a cintura do teu pai. Aumenta o imposto. Ele escuta a molecada, dobra o imposto, aumenta o imposto, o povo rompe. O que nós temos com a casa de Davi? Aqui, Israel, que é 12 tribos, que é 12 estados, Israel divide. A partir de agora, a história de Israel, ela está dividida. Reino do Sul, conhecido como Judá, Reino do Norte, conhecido como Israel, capital de Israel, aqui embaixo. Perdão, em cima. Israel, capital Samaria, capital do Reino do Sul, Jerusalém, estão divididos. Israel, parte norte, abraça a idolatria. Rapidamente os assírios vêm, destrói Israel. As 10 tribos, elas desaparecem. Fica um pouco a tribo do sul, o reino do sul, onde está Judá, onde está Jerusalém, mas rapidamente o pecado entra também no reino do sul, a idolatria. Levanta-se reis que cometem pecados abomináveis diante de Deus. Eles não aprenderam a lição. Israel, o reino do norte, pecou e sumiu, desapareceu. Judá, ao invés de se voltar a Deus, eles abraçam a idolatria, eles abraçam o pecado. Levanta-se reis, levanta-se Manassés, que coloca em Israel até sacrifícios de criança. Deus vai dizendo uma linguagem humana, isso nunca passou na minha cabeça. E rapidamente Deus começa também a entregar o reino do sul na mão dos inimigos. E agora, chegando no ano 600, nós estamos aqui no tempo de Abacuque, e anotem aí, Abacuque ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Se você quer entender um pouco da situação do reino do sul de Judá, leia Jeremias, é assustador, aonde foi parar o povo de Deus. E agora nós estamos numa tensão mundial, nós temos 3 impérios, Egito com Neco, nós temos a Síria, aquela que esmagou Israel e exterminou as 10 tribos.
E nós temos um novo império se levantando, chamado Império Babilônico. E esse Império Babilônico, ele vence o Egito, ele vence a Síria e vem se tornando poderosa. E agora está chegando nos portões de Jerusalém, chegando no Líbano. E é nesse contexto que nós temos Jeremias, é nesse contexto que nós temos Abacuque. Mas Abacuque, veja que a oração de Abacuque, ele não está preocupado com a Babilônia, ele está preocupado com Jerusalém. E queridos, quando vocês veem aqui a oração de Abacuque, não é alguém que está autocentrado, ai de mim, a situação está difícil, o café, não consigo mais tomar café de manhã, está muito caro o café, antes eu viajava, mas agora com o preço da gasolina eu não consigo viajar. Não é algo autocentrado. Abacuque, ele é um homem santo de Deus, não é isso? Ele é santo, ele é separado por Deus. Pedro vai dizer isso, todo mundo que escreveu os livros do Velho Testamento são homens santos de Deus. Abacuque não é alguém egoísta, ele está orando aqui porque, eu estou com uma dor de barriga, essa doença que não vai embora, não é simplesmente centrado nele. Abacuque, por ser santo e ter o coração transformado, o choro dele, a tristeza dele é pela glória do Deus de Israel, é pelas promessas que ele sabia que Deus tinha feito com Abraão, e que Israel seria uma nação sacerdotal. Aqui, amados, eu quero chamar a atenção de vocês, não olhem para Israel como uma nação. A gente nem tem esse patriotismo de olhar para o Brasil e falar, olha o Brasil, Senhor, quanto pecado, quanta corrupção, e alguém chorar pelo Brasil. Parece que nós somos meio frios nisso, não sei, talvez uma percepção minha. E quando a gente vê aqui o choro do profeta Abacuque por Israel, a gente não consegue se conectar tanto assim, o que tem Israel? Sempre foi assim e tal. Não, eu quero que vocês olhem para Israel e tentem imaginar Israel como a igreja. Israel, no Antigo Testamento, é o povo de Deus. É essa mentalidade que Abacuque tem. Israel é a luz das nações, é uma nação que as demais nações vão olhar para ela e dizer, meu Deus, qual que é o segredo da prosperidade desse povo? Vamos lá perguntar para o rei de Israel, qual que é o segredo de vocês? E o rei de Israel vai falar o quê? Nós servimos ao único Deus, e vai ensinar a lei de Deus para as nações, e as nações vão se converter, e toda a terra será cheia da glória de Deus. É isso que Abacuque tem em mente, mas é isso que está acontecendo? Pelo contrário, toda sorte de idolatria, de sujeira, de impureza, de pecado do mundo pagão está dentro de Israel. Mas agora veja Israel como igreja. Imagine aqui a nossa igreja, para vocês terem uma ideia. Essa igreja aqui, entrar o pecado dentro da nossa igreja, ou da igreja brasileira, a tal ponto que os pastores que pregam a Bíblia ser assassinados pela Irmandade. Isso está acontecendo. Urias, foi assassinado por Israel. E quando eu falo Israel matou um profeta, entenda como os membros da igreja matou o pastor. É como você vê, quando Abacuque diz, a lei se afrouxa, a lei é boa, é santa, mas não vale nada, eles não estão nem aí para a lei. Entenda, a igreja olha para a Bíblia, isso não vale nada. Você já imaginou? Daqui a pouco tem um pastor aqui no nosso púlpito liberal, que pega a Bíblia, olha, Jesus não ressuscitou de fato. Como é que fica o coração de alguém que ama o Senhor? Que vem no culto para ver a glória de Deus, que está preocupado com a conversão dos pecadores, mas quando ele chega na igreja, aquele que prega a palavra é assassinado, é perseguido. Jeremias, o profeta de Deus, ele é colocado no cepo. A igreja, os membros de Israel, entenda como os membros da igreja, na minha analogia, estão espancando o homem de Deus. E quando levanta um falso profeta pregando algo contrário à Bíblia ou à lei de Deus, isso é um homem de Deus, eles escutam o falso profeta. Então perceba que a dor de Abacuque não é algo centrado nele. Ele não está preocupado com o preço do café, da gasolina. Ele está preocupado, em última instância, com a glória de Deus, com o nome de Deus, com a verdade de Deus, e as promessas de Deus, e aquilo que o Senhor falou, que da descendência de Abraão,
E as promessas do trono de Davi e a aliança que o Senhor fez. Para onde vai tudo isso? É por isso que quando Deus mostra o que ele vai fazer, a coisa piora. Quando Deus mostra para ele o que ele vai fazer, pronto. O chão sai dos pés de Abacuque, ele não entende absolutamente nada. E olha o que Jeremias diz. Olha a situação da igreja, entende? De Israel. Jeremias, lá no capítulo 7, 9 e 10, ele diz: roubar, matar, adulterar, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois virem e se apresentarem diante de mim nesta casa que leva o meu nome e dizerem: estamos salvos, apenas para continuarem com todas essas práticas detestáveis. Olha o que o povo fazia. Eles roubavam, matavam, adulteravam, ofereciam incenso a Baal, e depois eles iam para o templo. Eles iam para o templo e diziam: estamos salvos. Eles tinham um monte de crença assim: nós somos o povo de Deus. Aqui, ó, na minha veia corre o sangue de Abraão, eu sou filho de Abraão. Estamos salvos. Para continuar no pecado, para continuar em coisas detestáveis. Vocês me abandonaram, profanaram este lugar, vocês queimam incenso a outros deuses, coisas que nenhum dos seus antepassados fizeram e jamais conheceram. Vocês encheram esse lugar, a igreja, Israel, o templo, de sangue inocente, construíram altos de Baal, queimaram filho no fogo. Teve um rei, Manassés, um pouco antes de Abacuque, ele matou o filho dele, oferecendo a Baal, rei de Israel. Algo que nunca ordenei, nem falei, Deus dizendo, e nem passou pela minha mente. E Abacuque, vendo tudo isso, vocês podem ver aí no versículo 2, ele está dizendo: até quando, Senhor? Vocês imaginam a dor do profeta? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando o Senhor não vai me escutar? Eu vou gritar, até quando? Ele é um homem de oração. Olha o que nós aprendemos de Abacuque. Ele é um homem que está lutando com Deus em oração. E até quando eu vou orar? Violência, e você não faz nada, você não vê o mal. Até quando você vai deixar eu ver o mal, a opressão, a destruição? No versículo 5, Deus responde a Abacuque. Deus aparece. Imagina agora a alegria de Abacuque. Ele orou, ele está atribulado. Você não vai me responder? Deus chega: eu vou te responder. Mas quando Deus vai responder a Abacuque, Deus está dizendo para ele: levanta os teus olhos, Abacuque, vede entre as nações. Você está focado em Israel, você está olhando só para a nação de Israel, mas agora eu falo para você: levanta os teus olhos, saia de Israel e olhe para as nações. Eu quero que você enxerga como eu enxergo. Você está focado em Israel, mas eu sou o Deus de toda a terra. Os meus planos e os meus propósitos não são só com Israel. Olhe, veja as nações. Maravilha, admire, porque eu vou fazer, Abacuque, nos seus dias, uma coisa que, se eu contasse, ninguém acreditaria. E adivinha, amados, Deus conta para Abacuque, o que acontece? O que Deus falou, ele não acredita. Eu vou fazer algo que você não vai acreditar. Abacuque não tem maturidade para entender o que Deus está fazendo aqui. Imagina que você pega o teu filho, irmãos, e diz assim: ó, filho, a partir de hoje o papai não vai dar mais dinheiro para você todo mês. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na bolsa de valores para quando você tiver 18 anos. O filho vai entender alguma coisa que você está falando, amados? Nada. Você fala assim: você quer 100 reais todo mês para você comer biscoito, pirulito, ou você quer que eu invisto lá ações? Olha, a IA está crescendo demais, o pai vai investir nas empresas de IA. O que você quer? Eu quero meu dinheiro para comer pirulito.
Aí quando você fala, não, eu vou pegar esse dinheiro, não vai ter mais esse dinheiro, mas filho, calma, com 18 anos você vai poder retirar e vai estar um montante muito bom lá para você. Ele vai chorar, ele vai espernear. Você não entende essa situação de Abacuque. Quando Deus revela o panorama da coisa para ele, dá um trailer para ele do que Deus está fazendo, ele vai dizer assim, não, isso não faz nenhum sentido. Ele não consegue acreditar exatamente como Deus falou. Você não vai acreditar, eu vou te contar, mas você não vai acreditar. E Deus começa então a falar, eu estou levantando uma nação terrível, espantosa. Eles vão entrar em Israel, eles vão destruir Judá, o reino do sul. Isso aqui vai ser dizimado por uma nação chamada Babilônia. Quando Abacuque escuta isso, mas Babilônia, se eu estou chorando por causa do pecado de Israel, das abominações que Israel comete, Babilônia é muito pior. Pelo menos em Israel nós temos os remanescentes, homens que amam o Senhor, homens que não concordam com o que está acontecendo, mas a Babilônia, ela é totalmente pagã, é um povo muito pior do que nós. Como que o Senhor vai levantar algo mais violento? Eu estou orando, até quando vai ter violência aqui? Deus diz, eu estou levantando uma nação que é muito mais violenta do que vocês, para praticar violência no meio de vocês. Imagina a cabeça de Abacuque. Eu oro por causa da violência, até quando eu vou ter que ver violência? O Senhor diz que vai levantar uma nação mais violenta. Eu oro até quando o Senhor vai ter opressão? Deus diz, eu vou levantar uma nação muito mais opressora e que vai oprimir vocês. Ele está orando, Senhor, a lei se afrouxa, a tua palavra não vale mais nada. Deus diz, eu vou levantar uma nação que a lei deles é o que eles acham, é o que eles pensam, é o que vem na cabeça deles, e eles fazem o que vem na cabeça deles. Lá não tem ONU, eles não se reúnem para ver o que é crime de guerra. Eles cometem guerra, eles cometem crimes de guerra, eles pegam casas, posses que não é dele e falam, a partir de agora é minha. E é esse povo que eu vou trazer aqui dentro. Eu, Abacuque, estou levantando. Irmãos, Abacuque poderia entender alguma coisa do que Deus está fazendo aqui? Ele poderia acreditar. E quando nós olhamos para o todo, agora que já passou 2.500 anos, a importância desse levantar de Deus da Babilônia e começar essa guerra desses impérios e que massacra o povo de Deus e que leva, a Babilônia pega o povo de Deus e leva exilado para a Babilônia, andando quilômetros e quilômetros acorrentado no deserto, até chegar na Babilônia, o povo de Deus. O rei tem os olhos furados. Joaquim, que não acreditava no profeta Jeremias, teve os olhos furados por esse povo. Os 10 filhos dele foram assassinados na frente dele. O povo que sobrou vivo foi acorrentado e atravessaram o deserto até chegar no território hoje que é o Iraque. Foi isso que esse povo fez. E Deus está dizendo a Abacuque, levante os olhos, veja a nação. E é por causa disso que Deus está fazendo algo profundo aqui. E que Abacuque não poderia entender. Deus está libertando Israel da idolatria. Depois desse exílio, Israel nunca mais voltou à idolatria tal como era. Deus está começando uma purificação da idolatria. E o povo, depois desse exílio, eles voltam ao monoteísmo. Eles voltam à fé no Deus verdadeiro. É destruído essa ideia pagã no meio de Israel, de tal forma que quando Jesus chega, essa ideia de monoteísmo, a volta à lei de Deus, está mais presente quando Jesus chega. Tudo isso aqui está preparando Israel para a chegada do Messias. É no exílio que os judeus voltaram à Torá, eles voltaram à lei, eles voltaram aos profetas. Foi durante e após o exílio que houve um esforço intenso para a preservação das Escrituras. A hora que o povo viu que Israel, que Judá ia ser destruído, eles voltaram às Escrituras. Lá no exílio, eles voltaram à palavra de Deus. Eles voltaram a perseverar as Escrituras. Eles disseram, nós estamos exilados.
Se nós nos misturarmos no meio desse povo, a nossa nação vai desaparecer. Eles voltam então. Qual que é a nossa marca de nação? Qual que é a marca desse povo? É a lei. Vamos voltar para a lei? Olha, Deus está usando o exílio, abrindo os olhos dele e diz: a marca desse povo é a lei de Deus. Se nós não voltarmos aqui e abraçarmos a cultura da Babilônia, Israel some do mapa. Eles voltam. Então Deus está usando isso para voltar à preservação das Escrituras. É nesse tempo aqui, amados, que nós temos o enchimento da terra de judeus. Agora em todo lugar do mundo existem judeus que foi exilado, e eles começam a construir sinagogas. Quando Jesus chega e os apóstolos começam a pregar o evangelho, e Paulo vai para terras estranhas, o que Paulo encontra lá? Sinagogas. E o que o apóstolo Paulo vai fazer nas sinagogas? Pregar o evangelho. É por causa do exílio que a terra agora está cheia de judeus, e está cheio de judeus convertidos, gregos, pessoas de outras terras que conheceram o judaísmo, creram no judaísmo e se tornaram tementes a Deus. Judeus, gentios convertidos ao judaísmo, e eles fazem sinagogas. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai pregar para esses países fora de Israel. Ele chega lá, tem quê? Gentios que se converteram ao judaísmo. E quando Paulo começa a pregar, é esse povo que crê no evangelho. O mundo está cheio de sinagogas por causa do exílio, por causa do império babilônico, por causa do império persa, por causa do império grego e depois do império romano. Deus está usando todo esse movimento na terra para a chegada de Cristo, para a expansão do evangelho. Daqui a pouco vem o império grego, que coloca uma língua única na terra, facilitando a pregação do evangelho. Daqui a pouco chega o império romano, que enche o planeta de estradas, e é nessas estradas que os apóstolos vão encher a terra com a pregação do evangelho. Mas Abacuque não pode ver isso, ele não pode entender isso. A revelação do que Deus está fazendo é muito maior para Abacuque, e Abacuque não poderia entender isso de maneira nenhuma, mas é por isso que Deus está trazendo, levantando algo tão terrível, que Abacuque não poderia entender e dizer: Senhor, o teu nome, as tuas promessas, a tua glória vai desaparecer, o teu povo vai desaparecer. Deus está dizendo: não, a coisa vai piorar, mas tudo isso está dentro do meu projeto, e tudo isso vai contribuir para o bem, para a chegada do meu filho e para a expansão do evangelho. Depois vai vir o império persa, depois vai vir o império grego, depois vai vir o império romano, e é na plenitude do tempo que eu vou mandar o meu filho. Quando o meu filho chegar, o cenário está pronto, mas eu preciso, nesse momento, levantar esse império terrível que vai devastar Israel. E é esse o contexto, esse contexto global que Jesus chega. Ele só existe porque Deus levanta o império babilônico e faz o que faz. É sobre essa violência, sobre violência, que Deus está preparando o caminho da paz, que se contasse para Abacuque, ele não ia entender. E agora eu quero que os irmãos abram em Atos, para os irmãos verem como o apóstolo Paulo vai interpretar isso aqui. Atos capítulo 13. Vamos ler do 38 ao 41. Paulo vai dizer, Paulo está pregando o evangelho, está falando sobre a justificação pela fé, e Paulo vai dizer: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Paulo está citando Abacuque 1:5. Olha que Paulo vai dizer: notai,
para que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Paulo vai citar Abacuque 5, quando Deus diz: eu vou levantar as nações, eu vou fazer coisa espantosa. Paulo diz, ele repete: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. O apóstolo Paulo interpreta Abacuque como o advento mais paradoxal, mais estranho da história. Se Abacuque está horrorizado: Senhor, a nossa história está ao léu, estamos abandonados, e agora o Senhor vai levantar uma nação, vai usar de mais violência, de mais injustiça, de mais opressão. Abacuque está perplexo. Paulo olha para o Evangelho e vê o Evangelho como algo muito mais perplexo do que o que está acontecendo no tempo de Abacuque. Você está horrorizado de eu levantar violência para curar o problema da violência? Eu estou fazendo algo, Paulo está dizendo, Deus fez algo agora, muito mais complexo, e que se você desprezar, você não vai poder ver a beleza disso. Eu estou pegando o meu filho, é isso que justifica você. Se você não crê nisso que eu estou fazendo, você está perdido, porque é isso que Deus vai falar para Abacuque. Eu vou fazer coisa espantosa, assustadora, que você vai admirar e que você não vai acreditar, mas você vai viver pela fé. Se você continuar crente em mim, você vai viver. E Paulo está dizendo, o supremo Abacuque, o ápice dessa mensagem é o que Cristo fez. Não há nada mais violento na história do que o Filho de Deus ser assassinado na cruz. Quando você olha para o Evangelho, é algo que você fica espantado, admirado, e Paulo está dizendo, não despreza, porque Deus usou da coisa mais violenta da história, o Filho de Deus, aquele que tinha a dignidade de receber toda adoração, todo louvor, toda a glória. Ele se encarna, e ao invés de ser adorado, abraçado, cultuado, ele é assassinado, ele é moído na cruz. Nós lemos aqui um pouco para trás, o Will leu, injusto, não tinha motivo nenhum para matá-lo, mas eles mancomunaram entre si e fizeram a coisa mais injusta da história: assassinaram o Filho de Deus, mataram, usaram de violência, espancaram, cuspiram. E Paulo está dizendo, não despreze isso, porque eu vou usar dessa máxima violência, que é matar, assassinar o meu filho na cruz, o Filho de Deus na cruz. E se você desprezar isso, você não pode viver na minha presença. Deus pegou o dia mais escuro da humanidade, foi o dia que o filho dele foi assassinado. Ele usou do dia mais escuro da humanidade para trazer luz. Ele usou do dia de maior violência da humanidade para trazer a paz, a reconciliação. Na maior injustiça que a terra já viu, Deus nos daria da sua justiça e tornaria o homem justo. O que Paulo está dizendo, olha, eu estou pregando coisas para vocês aqui que vocês não podem acreditar. Como assim? Deus matar o filho dele? Como assim Deus despejar a ira dele sobre o filho dele? Paulo está dizendo, não despreze isso. Se você desprezar isso, você morreu espiritualmente. Mas se você olhar para o Evangelho e dizer, que coisa magnífica, do dia mais escuro, foi o dia que brotou luz, e agora eu enxerguei. Do dia máximo de violência, foi o dia que eu fui reconciliado com Deus. Do dia mais perturbador da história, foi o dia que Deus clareou e abriu a minha visão. É isso que Paulo está dizendo. Jesus, ele é o supremo Abacuque. Abacuque não estava abandonado, por mais que ele não entendia, por mais que não fazia sentido, ele não estava abandonado. Jesus foi abandonado. Abacuque viu
violência, mas ele não viu a suprema violência. Jesus viu a ira de Deus, a ira dos homens esmagando ele. E essa loucura, essa coisa paradoxal, Paulo vai dizer: não despreze isso. Se você não abraçar isso, se você não crer nisso, você não pode ter vida. E nós somos justificados por esse Deus que usou o pior fato da história para transformá-lo na melhor coisa, na melhor notícia que o homem poderia ter. Deus é especialista nisso. Ele pega o dia mais trevas, o dia mais violento, e transforma isso no dia de glória, no dia da nossa salvação, da nossa redenção. E isso é maravilhoso para nós, porque tudo, Paulo vai dizer, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pega a coisa mais triste da sua vida, mais terrível da sua história, e quando nós estivermos com palmas na mão, na glória de Deus, e nós olharmos para a nossa história, coisas que hoje nós não conseguimos entender, nós vamos dizer: que coisa maravilhosa! Deus pegou a coisa mais triste da minha história e transformou na coisa mais linda da minha história. Deus pegou a coisa mais escura da história da humanidade, que foi o filho dele assassinado, e transformou aquilo na coisa mais linda que nós podemos conhecer, que é o Evangelho. Mas, irmãos, enquanto nós estamos nesse século mau, em dias de trevas, em coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos clareza do que Deus está fazendo, por que Deus está fazendo, nós precisamos responder como o profeta Abacuque. Quando você chegar diante de uma situação que não faz sentido, que é muito difícil de entender por que Deus está fazendo isso, sempre olhe para o Evangelho. Deus pegou a coisa mais horrível da história e transformou ela na coisa mais linda, na melhor notícia da história da humanidade. Mas quando isso for pessoal com você, e você querer entender e não conseguir entender, faça como Abacuque fez. Ele não entendeu. Deus disse, ele não entendeu. Mas ele responde assim, olha aí o versículo 12 de Abacuque. Ele começa por aquilo que ele já sabe de Deus. E ele diz: ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Por mais que ele não estava entendendo, como Deus vai trazer mais violência? Como Deus vai trazer mais injustiça? Eu não entendo. Se você não entende, fica naquilo que você sabe. O que você sabe? Eu sei que Tu és Senhor. Eu não entendi, Pai, mas Tu és Senhor. Tu és meu Deus. Tu és santo. O Senhor é separado de toda a criação. O Senhor existe desde a eternidade. Tudo que vai acontecer eu não estou entendendo, mas o Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor é o meu Deus, e o fato é, não morreremos. Essa é a conclusão que ele chega. Essa não será a destruição, isso não será o meu fim. Tu reina, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és eterno, o seu plano é eterno. Eu não entendo, por que o Senhor está trazendo a Babilônia? Mas uma coisa eu sei, o seu plano é eterno, o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim que nós respondemos a esses dias difíceis, amados, que nós enfrentamos. Por mais que nós não entendamos, olha para o Evangelho e olha para aquilo que você já sabe de Deus. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é eterno. Eu não entendo, mas uma coisa eu sei, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Vamos orar? Pai, Te damos graça por esta palavra. Nós não somos oniscientes, não temos todo o conhecimento, mas Tu és santo, Tu conheces todas as coisas, decretou todas as coisas para a Tua glória, e nós podemos viver só, apenas, mediante a fé em quem Tu és e o que Tu fez por nós na cruz, transformando a coisa mais horrível da história na coisa mais bela da história. Faça isso com a nossa história, Pai. Por mais que nós não entendamos, nós reconhecemos que Tu é Deus, que Tu é Senhor, que o Seu plano é eterno, Teu plano é justo, é bom, e todas as coisas vai contribuir para o nosso bem.
Te agradecemos por isso, que faça com essa palavra seja viva e que nós possamos permanecer em pé, mediante a fé na cruz do Teu Filho, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.